Você sabia que uma única mente transformou nossa compreensão do universo? Hoje, vamos explorar a vida científica de Albert Einstein, o gênio que desafiou as leis da física e revolucionou o tempo e o espaço. Prepare-se para descobrir os segredos e histórias que fizeram dele uma lenda. As suas teorias reformularam a nossa compreensão do universo. O trabalho de Einstein revolucionou a física. Vamos nos aprofundar em algumas de suas descobertas, como a teoria da relatividade geral de Einstein, a sua equação, I igual a mc², e um vasto conhecimento que foi deixado como legado, além de suas famosas frases. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que estávamos quando os criamos. Se você também conhece uma das famosas frases de Einstein, compartilhe nos comentários. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879, em Ulm, na Alemanha. Os seus pais reconheceram os seus dons intelectuais desde cedo. Apesar da sua inteligência, a educação inicial de Einstein não foi isenta de dificuldades. Ele frequentemente entrava em conflito com professores que priorizavam a memorização em detrimento do pensamento independente. A genialidade de Albert Einstein nem sempre foi evidente em ambientes acadêmicos convencionais. Ele possuía um estilo de aprendizagem único que contrastava com os métodos rígidos de aprendizagem mecânica. A mente de Einstein ansiava por compreensão, não mera memorização. Procurou mentores que reconhecessem as suas capacidades únicas. Em 1895, aos 16 anos, Albert Einstein candidatou-se à Politécnica Federal Suíça em Zurique. Não conseguiu obter as notas necessárias noutras disciplinas no exame de admissão. Einstein matriculou-se numa escola secundária suíça em Aarau para melhorar os seus conhecimentos. Após um ano, repetiu o exame de admissão e foi bem-sucedido. O tempo de Albert Einstein, na Politécnica Federal Suíça, foi marcado por estímulo intelectual e desafios pessoais. Ele frequentemente entrava em conflito com alguns dos seus professores. Apesar das suas conquistas acadêmicas, as relações tensas de Einstein com alguns membros do corpo docente tiveram consequências. Graduou-se, mas não conseguiu garantir uma cobiçada vaga de assistente de ensino. Depois de se formar, Albert Einstein enfrentou um período de incerteza e instabilidade financeira. Passou 2 anos a trabalhar como professor particular. Em 1902, um golpe de sorte surgiu no caminho de Einstein. Foi-lhe recomendado um cargo no Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual em Berna. Este trabalho aparentemente comum forneceu o terreno fértil para algumas das descobertas científicas mais extraordinárias da história da humanidade. O Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual em Berna tornou-se o santuário intelectual de Albert Einstein durante 7 anos cruciais. Os seus dias eram passados a examinar pedidos de patentes. Este exercício diário de análise crítica e resolução criativa de problemas aprimorou a sua capacidade de pensar profundamente e de forma não convencional. O Instituto de Patentes tornou-se num cadinho para a imaginação científica de Einstein. Foi dentro destas paredes que Einstein lançou as bases para suas teorias revolucionárias. Os anos no Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual foram uma época de extraordinária produtividade intelectual. A mente de Einstein tornou-se um viveiro de ideias revolucionárias. Imergiu na literatura científica mais recente. As sementes da sua teoria da relatividade restrita foram semeadas durante estes anos. O tempo de Einstein no Instituto de Patentes serve como uma poderosa lembrança de que descobertas inovadoras podem surgir de lugares inesperados. O ano de 1905 marcou uma viragem decisiva na vida de Albert Einstein. Publicou 4 artigos revolucionários na prestigiada revista. Cada artigo abordava um problema fundamental diferente da física. Estes artigos demonstraram uma profunda perspicácia
e uma ousadia de imaginação. O quarto artigo introduziu a famosa equação E=mc2, revelando a equivalência fundamental entre energia e massa. No seu primeiro artigo de 1905, Albert Einstein abordou o efeito fotoelétrico. A física clássica não conseguiu explicar vários aspectos-chave deste fenômeno. Einstein propôs que a própria luz era quantizada, consistindo em pacotes discretos de energia. Postulou que cada fotão transportava uma quantidade específica de energia proporcional à sua frequência. Esta ideia inovadora lançou as bases para a teoria quântica. O segundo artigo inovador de Einstein, de 1905, abordou o movimento browniano. Este fenômeno, observado pelo botânico Robert Brown em 1827, envolvia movimentos erráticos de partículas suspensas num fluido. Einstein forneceu uma estrutura teórica para a compreensão do movimento browniano. Estabeleceu a realidade dos átomos e moléculas. As previsões de Einstein foram confirmadas por Jean Perrin em 1908. O trabalho de Einstein teve profundas implicações para a física e a química. Solidificou a teoria atômica da matéria. Durante séculos, as leis do movimento e da gravitação universal de Isaac Newton reinaram supremas, fornecendo uma descrição aparentemente completa e consistente do mundo físico. O universo de Newton era um universo mecânico, governado por espaço e tempo absolutos, onde os objetos se moviam em trajetórias previsíveis sob a influência de forças gravitacionais. No entanto, no final do século XIX, começaram a aparecer fissuras neste edifício aparentemente inabalável. Experiências com a luz, particularmente aquelas envolvendo a velocidade da luz, produziram resultados intrigantes que desafiavam a explicação dentro da estrutura da física newtoniana. Foi neste cenário de fermentação científica que Albert Einstein, um jovem funcionário de patentes com uma mente inquieta, ousou desafiar os próprios fundamentos da física clássica. A jornada de Einstein para a teoria da relatividade começou com uma pergunta simples, mas profunda: como seria andar num raio de luz? Esta experiência de pensamento aparentemente infantil levou-o por um caminho de profunda contemplação sobre a natureza da luz, do espaço e do tempo. Ele percebeu que a velocidade da luz, conforme previsto pelas equações de Maxwell para o eletromagnetismo, representava um desafio fundamental à física newtoniana. Segundo Newton, as velocidades deveriam somar-se, simplesmente, se lançarmos uma bola para a frente num comboio em movimento. A sua velocidade em relação ao solo é a velocidade do comboio mais a velocidade com que a lançamos. No entanto, as experiências mostraram que a velocidade da luz era constante, independentemente do movimento da fonte ou do observador. Isso significava que a simples adição de velocidades, um pilar da física newtoniana, não podia ser aplicada à luz. Esta constatação atingiu o coração da física clássica, e foi Einstein quem ousou reconstruir a partir do zero. Em 1905, Albert Einstein publicou o seu artigo inovador sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, apresentando ao mundo a sua teoria da relatividade restrita. Esta teoria revolucionária, nascida da busca incessante de Einstein por uma explicação consistente para o comportamento da luz, destruiu os conceitos newtonianos de espaço e tempo absolutos, substituindo-os por uma compreensão nova e surpreendente do cosmos. No cerne da relatividade restrita estão dois postulados fundamentais. Primeiro, Einstein afirmou que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme, ou seja, observadores que se movem a velocidades constantes, uns em relação aos outros. Este princípio da relatividade já tinha sido reconhecido por Galileu e Newton, mas Einstein estendeu-o para abranger todas as leis físicas, incluindo as do eletromagnetismo. Segundo, e o mais revolucionário, Einstein postulou que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores inerciais, independentemente do movimento da fonte de luz. Esta afirmação aparentemente simples teve consequências profundas,
forçando um repensar radical da própria estrutura do espaço e do tempo. Para reconciliar a constância da velocidade da luz com o princípio da relatividade, Einstein percebeu que o espaço e o tempo não podiam ser entidades independentes e absolutas como Newton havia imaginado. Em vez disso, estavam entrelaçados, formando um tecido quadridimensional chamado espaço-tempo. O fluxo do tempo e a medição de distâncias não eram absolutos, mas dependiam do movimento relativo dos observadores. Uma das consequências mais surpreendentes da relatividade restrita é a relatividade da simultaneidade. Eventos que parecem simultâneos para um observador podem não ser simultâneos para outro observador em movimento em relação ao primeiro. Isso significa que não existe um agora universal, e o conceito de simultaneidade depende do referencial do observador. A teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, publicada em 1905, revolucionou a nossa compreensão do espaço, do tempo e do movimento, mas tinha uma limitação significativa: só se aplicava a objetos em movimento uniforme. Einstein percebeu que a sua teoria era incompleta, pois não conseguia explicar a gravidade. Durante quase uma década, Einstein lutou com o desafio de incorporar a gravidade na sua estrutura relativística. Ele sabia que a lei da gravitação universal de Newton era incompatível com a relatividade restrita. A descoberta de Einstein veio com a compreensão de que a gravidade não era uma força, mas sim uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Ele imaginou objetos maciços deformando o tecido do espaço-tempo ao seu redor, como uma bola de bowling num trampolim curva à superfície do trampolim. Em 1915, Einstein publicou a sua teoria da relatividade geral, fornecendo uma descrição completamente nova da gravidade. De acordo com a relatividade geral, os objetos seguem a curvatura do espaço-tempo criada por objetos maciços. Imagine uma bola de gude rolando na superfície curva do trampolim ao redor da bola de bowling. O caminho da bola de gude não é uma linha reta, mas sim uma curva ditada pela forma do trampolim. Da mesma forma, os planetas orbitam as estrelas seguindo a curvatura do espaço-tempo. A relatividade geral de Einstein fez várias previsões profundas que diferiam das da gravidade newtoniana. Previu a curvatura da luz ao passar por objetos maciços, um fenômeno conhecido como lente gravitacional, que foi confirmado por observações da luz das estrelas, curvando-se ao redor do Sol, durante um eclipse solar. Também previu a existência de ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pela aceleração de objetos maciços, que foram detectadas diretamente pela primeira vez em 2015, um século após a previsão de Einstein. A teoria da relatividade geral de Einstein continua a ser uma das maiores realizações da física moderna. Ela não só transformou a nossa compreensão do universo, mas também abriu novas fronteiras para a exploração científica. Um século após a sua formulação, a relatividade geral continua a inspirar e desafiar cientistas em todo o mundo. Os últimos anos de Albert Einstein foram marcados por uma profunda preocupação com o futuro da humanidade. Ele testemunhou o poder destrutivo das armas nucleares e defendeu o seu controlo e eliminação. Einstein acreditava que a sobrevivência da civilização dependia de superar a ameaça nuclear. Em 1955, com Bertrand Russell, emitiu o Manifesto Russell-Einstein, apelando à renúncia das armas nucleares. Einstein acreditava na obrigação moral dos cientistas de se manifestarem contra o mau uso das descobertas científicas. O humanitarismo de Einstein estendeu-se para além do ativismo político. Foi um forte defensor da educação, acreditando que era a chave para o progresso. Correspondeu-se com estudantes de todo o mundo, encorajando a sua curiosidade. O legado de Einstein como humanitário é tão duradouro quanto as suas contribuições científicas. Mostrou ao mundo que gênio e compaixão não eram mutuamente exclusivos. A sua crença na razão, compromisso com a paz e justiça, continuam a inspirar gerações.
A vida e obra de Einstein lembram-nos que o verdadeiro progresso abrange avanços científicos e sociais. Desafiou-nos a lutar por um mundo onde o conhecimento seja usado para o bem. O seu legado continua a iluminar o caminho para um mundo mais justo e compassivo.